Olá, o programa Analisa vai discutir as eleições da Venezuela, os últimos desdobramentos e a repercussão internacional. O programa está sendo gravado no dia 5 de agosto de 2024. No dia 29 de julho, o Conselho Nacional Eleitoral do país anunciou a vitória para Nicolás Maduro. Por outro lado, a oposição tem reivindicado a vitória para o candidato Edmundo Gonzalez. Para discutir o tema, aqui em nosso estúdio, nós estamos com o professor José Alves de Freitas Neto, docente do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Eu sou o Silvio Anunciação, jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação, e se você está assistindo ao vídeo deste programa, a direção de imagens é de João Ricardo Boi, imagens de Marcos Botelho Júnior e edição de Kleber Casablanca. A versão áudio tem trabalhos técnicos de Otávio Silva. Professor José Alves, nosso muito obrigado pela participação, por ter aceitado o convite para participar. Olá, Silvio, é um prazer participar aqui. Obrigado pelo convite e um papo quente aqui sobre o assunto que está movendo muitas paixões. Polêmico e sensível, né, professor? Polêmico e sensível e que nos afeta, efetivamente. Sim. Professor, eu queria começar pelos últimos desdobramentos, né, com a oposição reivindicando aí 70% dos votos, né? Como que o senhor analisa toda essa questão aí desses últimos desdobramentos? Todo o processo eleitoral da Venezuela, evidentemente, ele tem os grupos se formando, tendo as suas opiniões, e há um marco que é a falta de transparência. O fato de que os resultados não foram aquilo que o chavismo, né, que os partidários de Maduro esperavam, porque eles também tinham pesquisas de opinião que indicavam uma ampla vitória do Maduro, e efetivamente as atas não foram mostradas para ninguém até agora, passado uma semana depois. Lideranças à direita e à esquerda fora da Venezuela pedem as atas, e quem está diretamente envolvido, como a oposição, tem todo o direito. Esse é um pressuposto básico quando nós tratamos de processos eleitorais transparentes. As atas seriam o equivalente aqui para a gente aos boletins de urnas, né, professor? E o Nicolás Maduro, ele se comprometeu a divulgar as atas, né? Sim, as atas, como eu mencionei, é um princípio de transparência obrigatório. E o que acontece? A oposição, ela tem acesso parcial a essas atas. Tanto é assim que ela colocou essas atas, porque, afinal de contas, são assinadas pelos representantes dos partidos. Se considerarmos o processo paralelamente com o do Brasil, é até mais sistemático do ponto de vista de que existe o voto, né, na urna, e existe o voto que ele é impresso, e que, consequentemente, isso pode ser averiguado a partir de um processo aleatório de quais urnas nós vamos conferir os votos para saber se aquilo bate. Então, esses documentos que a oposição apresenta, e a partir deles algumas auditorias, inclusive de grandes agências internacionais de imprensa, têm mostrado um resultado aí que ultrapassa os 65%, 66% de votos para o Edmundo Gonzalez. Exatamente diferente do resultado anunciado por uma vitória bem pequena por parte do Nicolás Maduro. Tá certo, professor. Uma questão que eu acho que fica, principalmente para as pessoas que não estão acompanhando o processo de perto, né, é como que uma eleição, né, o Nicolás Maduro pode ter vencido uma eleição com uma crise que nós todos conhecemos aí, que é a Venezuela, que o povo venezuelano passou nos últimos tempos, né? Bom, aí é uma questão importante e complexa de se analisar, mas o chavismo tem uma base popular. Nós temos que pensar que a Venezuela, né, teve a sua última ditadura derrubada em 1958. Desde então, passou-se por um país que, diferentemente do Brasil, da Argentina ou do Chile, não passou por ditaduras nas décadas de 60, 70 e os anos 80. Então, eles tiveram uma regularidade eleitoral. Foi um período também com o crescimento econômico relacionado ao petróleo, né, porque esse é um elemento importante em qualquer debate que envolva a Venezuela. E esse processo político, essa democracia consolidada dentro da Venezuela, sofre um abalo em 1989, com protestos populares, né, conhecido como Caracaço.
Nesse contexto desses protestos em 1989, contra ajustes econômicos feitos pelo FMI, tudo aquilo que o Brasil também passou por essas crises no final dos anos 80, e aí que emergiu a liderança de Hugo Chávez. Então, nós temos que pensar que Hugo Chávez ele tenta, inclusive, um golpe em 1992, ele é preso, depois anistiado, e ele vence as eleições e começa a governar em 1999. Então, e nesse primeiro momento, da ascensão do chavismo, ele pega um vácuo dentro de um contexto internacional, que é apresentar-se como uma liderança à esquerda e produzir o socialismo do século XXI. Vários programas de transferência de renda, combate à pobreza, acesso da população a serviços básicos como saúde e educação, a qualidade de vida melhorou. Mas melhorou também atrelada à entrada de maiores recursos econômicos. Então, só para termos um parâmetro, o barril de petróleo custava $14 quando o Hugo Chávez chega ao poder, e logo depois, alguns anos depois, 3 ou 4 anos depois, bate na casa dos $100. Então você imagina daí o que significou a riqueza que a Venezuela conseguiu, inclusive, ajudar outros países latino-americanos que, por exemplo, no contexto da crise e da quebradeira da Argentina em 2001, a Venezuela foi a maior compradora de títulos externos da Argentina. Então, só para dar um pequeno indício de que o chavismo tem uma base popular, sobretudo nas pessoas mais velhas, porque, afinal de contas, eles viram sair de uma condição de pobreza para uma condição de alguma dignidade. O problema é que agora, nesses últimos anos, com as crises de 2018, depois da própria pandemia, a hiperinflação, esse poder de compra da população perdeu-se. E acho que não há nenhum outro elemento mais indicativo da má qualidade de vida ou dos problemas vividos na Venezuela do que a quantidade de expatriados que existem. Ninguém que está bem sai do seu próprio país, como fenômeno histórico, como fenômeno massivo. Individualmente, sim, mas dentro de um fenômeno dessa proporção que acredita-se em torno de 25% da população viva fora do país, é algo extremamente significativo e deveria merecer maior atenção nas análises feitas sobre a realidade na Venezuela. Desculpa esse preâmbulo aí, porque você está falando com o historiador, mas objetivamente, então, o chavismo tem uma base. E, além do mais, teve todas as condições de fazer uma campanha eleitoral em condições mais favoráveis a ele. Agora, se o resultado for o que a oposição evidencia, nós estamos falando que essa base está talvez fechada em torno de 1/3 da população e não em 50% da população. Então, talvez a gente pudesse dizer que simplesmente existe, sim, uns 30%, 35% que seria chavista sobre qualquer questão. E aí nós temos que pensar o que envolve as forças militares, que são chavistas, pensar em vários servidores públicos que, afinal de contas, o receio de perder emprego e outras condições que um país com as características que a Venezuela tem experimentado e apresentado nos últimos tempos, assusta. Então, só para a gente poder pensar que talvez que base social é essa que compõe o chavismo no atual momento. A juventude, parece-me, não está com ele. Professor, ainda em relação a essa questão do processo eleitoral em si, o senhor acredita que foi um processo não democrático, que o Nicolás Maduro se apropriou aí, do aparato estatal, para dar continuidade a uma espécie de ditadura, o que muita gente tem chamando aí, o senhor mencionou até antes na nossa conversa prévia? O processo ele não tem as características de um processo de transparência de um regime democrático. As condições não são as mesmas. Então, todas as vezes que uma liderança disputa uma eleição na condição de candidato à reeleição, já tem privilégios em relação à oposição, seja por conta da própria cobertura da mídia, seja por conta das próprias ações de governo. E isso em qualquer país. Então, nesse sentido, o Instituto da Reeleição ele tem aí já alguns desníveis. Mas o outro ponto é que o Maduro foi manobrando, ou o Conselho Nacional, que está com pessoas indicadas por ele e que não necessariamente são pessoas vindas do mundo jurídico, essas pessoas foram manobrando para poder, por exemplo, inabilitar a principal líder, que seria a Maria Corina. Então, ela tem popularidade, é ela que está, por exemplo, empurrando a candidatura e o nome do Edmundo Gonçalves. Tanto é assim que nas entrevistas que nós acompanhamos, nas manifestações, é ela falando e o candidato ou o presidente
presidente eleito segundo a oposição ter uma voz menor. Então, visivelmente, você sabe quem é que está dando as cartas e por quê. Dentro de um certo processo, Maduro não inabilitou. Né? Então, acho que essa ausência de independência do órgão que acompanha as eleições, o CNE, em relação ao Poder Executivo, isso é visível. Acho que uma das grandes diferenças que passa na Venezuela e outros países, né, é o fato de que a institucionalidade ela é muito capenga, né, do ponto de vista de separação de poderes, porque a gente vê a Assembleia Nacional, né, o próprio Poder Judiciário e o Poder Executivo, todos eles misturados. Professor, o senhor acredita agora do outro lado, né? O senhor acredita que há uma narrativa da oposição, né? Alguns analistas disseram que a narrativa da fraude já estava pronta mesmo antes das eleições. Qual que é a sua análise sobre isso? Eu acredito que a narrativa da fraude já estava pronta antes das eleições, mas por um motivo bastante elementar, que as condições não eram as mesmas. Agora, como é que o Maduro poderia resolver isso? Mostrando as atas. Né? Então, acho que o fato de você não ter a visibilidade, a demonstração dos resultados, é óbvio que vai levar uma desconfiança, e eu repito, essa desconfiança ela está em todos os grupos políticos. Né? Claro que alguns com maior moderação, e no contexto que nós vivemos hoje no mundo, isso também gera, por parte de alguns grupos políticos mais radicais, né? Então, à direita, por exemplo, apontar essa fraude ou essa situação. Mas, independentemente disso, temos que repensar aí a respeito do processo, porque se as atas fossem visíveis, né, o próprio Centro Carter, que num primeiro momento, estando dentro da Venezuela, disse que ok, a eleição transcorreu em paz, não houve constrangimento, né, mas externamente diz, mas as atas não são mostradas, então não posso dizer que os resultados sejam aqueles. Então, tem uma questão básica aí, que é o acesso a uma informação. E sem isso, nós vamos continuar nesse debate quase como se fosse um jogo, eu estou de um lado, eu estou de outro. E isso é lamentável para a Venezuela, é lamentável para a América Latina como um todo, porque efetivamente esse processo vai respingar, e já está respingando, né, nos diversos países que estão ao redor. Professor, outro ponto que eu gostaria de abordar com o senhor é a repercussão internacional, né? A gente tem a União Europeia não reconhecendo o resultado, né, da vitória a Nicolás Maduro, né, e os Estados Unidos reconhecendo González como presidente eleito, e aí outras potências, China, enfim, Rússia, reconhecendo o Maduro. Né? Então, eu queria uma análise sua sobre essa repercussão internacional. A gente sabe que tem o petróleo aí, né, como pano de fundo. Então, o mundo já tem uma série de conflitos, né? E aí a Venezuela é um a mais. E o conflito, a depender da escala, deixa de ser meramente um conflito local e regional e passa a ser um conflito também diante dos players internacionais que nós estamos mencionando. Me parece que a posição da União Europeia, da mesma forma que a posição do Brasil, do México e da Colômbia, tem sido uma posição de moderação no sentido de que não reconheço, mas também não deslegitimo o resultado eleitoral enquanto as atas não forem demonstradas. Parece-me que os Estados Unidos se precipita e, junto a isso, alguns países, como a Argentina, né, nesse contexto atual, da atual liderança política, talvez muito mais respondendo a uma disputa interna do que externa, também faz esse mesmo movimento de reconhecimento do González como presidente. Então, acho que Estados Unidos poderiam ter sido um pouco mais moderados, seguindo o modelo daquilo que a União Europeia tem sido feito. Agora, como é que isso vai desatar? Aí vai depender muito, e eu deduzo que muitas negociações estejam acontecendo porque nós corremos o risco, né, de efetivamente o país entrar numa guerra civil e esse conflito vai se extrapolar para as fronteiras todas que existem. Porque quando a gente fala de 7,5 milhões de refugiados na Venezuela, nós não podemos esquecer que quase a metade destes, né, estão na Colômbia. E também entender como é que esse processo se deu. Né? Na década de 80, por conta da riqueza, do final dos anos 70, 80, por conta da riqueza do petróleo, e as crises existentes na Colômbia, fez com que muitas pessoas cruzassem as fronteiras. Então,
países vizinhos, países limítrofes, onde uma cultura e tudo mais é muito próxima, e hoje boa parte deles voltaram, tem parentescos dentro da Colômbia. Então, a própria noção de refugiado também é bastante complexa neste caso, mas só para a gente poder pontuar as precipitações em relação a esse processo. Agora, o tempo é uma arma que o Maduro está utilizando para que os protestos diminuam, para que a choradeira internacional talvez se passe a algum acordo de negociação. Agora, tudo vai depender como que internamente os grupos e a capacidade de mobilização da oposição vai acontecer. O regime tem sido muito bruto, são mais de 2.000 pessoas presas, são já dezenas de mortos noticiados, então tudo isso dentro de um contexto que repete outras operações em processos eleitorais dentro da Venezuela. Lembrando que o Maduro, na sua primeira eleição em 2013, porque ele era vice do Chávez, o Chávez morre, então ele exerce ali um pedaço do mandato e disputa a eleição, ganhou também por menos de 1%. Então, dá para dizer que há, sim, um descontentamento já desde 2013. Então, naquele contexto, naquela eleição, Henrique Capriles perdeu por pouco menos de 1%. O senhor citou aí tipos de negociação, né? Que tipos de negociação que são esses? São negociações em torno de Maduro mesmo? Como que o senhor analisa isso? Olha, do que nós temos acompanhado, né, e evidentemente eu não sou um analista de política externa, né, lembrar que eu sou historiador, então por isso que as minhas explicações às vezes vão devagar e recuperar coisas lá atrás. As negociações elas passam do ponto de vista de anistias que possam ser dadas ao próprio Maduro e ao seu grupo político, né? Então, que claro, não passa pela cabeça deles ter que entregar o poder, mas ao mesmo tempo, a depender dos embargos, já que foram mencionados e voltarão, né? Os embargos que hoje existem, eles podem ser ampliados e, consequentemente, isso é algo que prejudica a população mais pobre, é um tipo de instrumento da política internacional bastante condenável, mas sabemos que pode surtir algum efeito, né? Então, nesse sentido, as negociações envolvem, primeiro, ter a publicidade das atas. Havendo, se obviamente o regime... Porque a cada dia que passa parece menos crível, usando então essa adjetivação, parece menos crível dizer que Maduro ganhou, porque se ele tivesse vencido, as atas teriam aparecido. E a materialidade dos resultados eleitorais que nós temos até agora é a materialidade do que é a oposição, a partir dos seus fiscais, das pessoas que acompanharam, fotografaram, tem QR Code. Então, tem todo um cenário aí que parece ter um resultado que, de fato, não corresponde ao que foi anunciado oficialmente. Ser mais crível a vitória da oposição. Nesse contexto, porque nós não temos nenhuma materialidade que não seja um pronunciamento para dizer que o resultado era irreversível, né? Ou seja, dizer o resultado, proclamar resultado irreversível, sem dar nenhuma imagem de nenhuma ata, de nenhum documento para dizer onde quem ganhou o quê. Em qual sessão eleitoral, quem ganhou o quê? Por aí você tem um parâmetro. Você ter só um resultado global anunciado pelo comitê não significa que você... Então, você mesmo aqui, todos nós, brasileiros, sabemos mais ou menos como é que os votos se distribuem dentro de um processo eleitoral. Então, seria surpreendente se numa determinada região, né, uma região chavista, tivesse resultado oposto e vice-versa. Então, como é? Se eu não tenho esses mapas, se eu não tenho esses indicativos, eu não posso dizer que esses resultados sejam legítimos. Ainda em relação à questão internacional, né, toda essa questão vem no momento em que o Maduro estava buscando uma reinserção internacional, né, acredito que justamente para essa questão das sanções, enfim, do petróleo. Ele até recentemente disse que está aberto, né? Como que o senhor vê essa tentativa? Então, eu acredito que a expectativa dele era essa mesmo. Então, as negociações feitas, né, no contexto dos fóruns internacionais, envolvendo a própria oposição, né, nos acordos feitos previamente, tanto que os Estados Unidos suspenderam parte das sanções por conta de um processo eleitoral que seria mais equilibrado, mas tudo isso foi se desfazendo ao longo do processo. Tanto que às vésperas da eleição, 2 semanas antes, ele fala: se não ganharmos, terá um banho de sangue. Então, tudo isso é uma maneira de constranger o próprio processo eleitoral e os grupos que estão envolvidos ali. Nesse aspecto, né, é desejável que a Venezuela volte ao cenário internacional,
internacional, que os embargos sejam suspensos para o bem da própria população. Nesse aspecto, é importante também que se diga que a Venezuela não apenas tem petróleo, mas ela tem armas. Então, a vinculação dela com o regime de Putin é um regime altamente, é uma aproximação muito grande e perigosa dentro da lógica das relações internacionais como um todo. O que nós, agora na expectativa, como brasileiros, latino-americanos e tal, é que o conflito pudesse ser resolvido aqui internamente. Mas é óbvio que a perspectiva do Maduro, e talvez ele tenha se frustrado muito, porque, repito, há informações de que eles tinham pesquisas que davam a eles uma imensa vantagem no processo eleitoral. Como tinha várias pesquisas, cada um acreditou naquela que parecia ser a mais adequada para o seu apetite eleitoral. Essa frustração, porque mesmo que uma vitória com 51%, com todo o aparato ao lado dele, com todas essas políticas, poderia já por si só alimentar uma série de especulações a respeito do processo eleitoral como um todo. Mas é desejável que a Venezuela volte ao cenário internacional sem nenhum tipo de embargo, sem nenhum tipo de restrição, porque só isso permitirá uma recomposição política, econômica e social do país. Mas, só para a gente lembrar, o chavismo está no poder desde 1999. São 25 anos. Não há regime que permaneça tanto tempo no poder sem desgastes e sem fissuras profundas dentro dessa sociedade. Então, também isso é uma marca, é uma característica do que a Venezuela vai ter que atravessar. Professor, em relação ao posicionamento do governo brasileiro, e o papel brasileiro de agora para frente, como que o senhor vê essa questão, essa moderação, que o governo adotou e se o governo brasileiro pode ter um papel importante aí, nesse processo todo? O Itamaraty, ele é tradicionalmente conhecido pela sua diplomacia, pelo seu conservadorismo em algum ponto, mas de qualquer forma uma noção de equilíbrio dentro das ações vividas pelos países vizinhos. De qualquer forma, o governo brasileiro, formalmente não reconhece, mas também não compra a narrativa da oposição. Então, está só pedindo exatamente as evidências. Eu acho que esse é o protocolo básico quando a gente está lidando com um processo tão complexo. Ao mesmo tempo, há manifestações por parte de apoiadores do presidente Lula, o próprio PT lançou uma nota que está em dissonância com boa parte de movimentos sociais. Alguns movimentos sociais também lançaram nota favorável à narrativa e à vitória do Maduro, muito ainda, talvez dentro de uma chave política de ler apenas posicionamento da Venezuela anti-imperialista. Isso, obviamente, remete até ao Simão Bolívar e todo o discurso contra o imperialismo, que é o nome da República Bolivariana e que Hugo Chávez se apropriou muito bem dessas figuras do passado. O que eu quero chamar a atenção em relação a isso é o Brasil tem que ter moderação porque ele é o principal país do continente. Ele tem a maior população e, consequentemente, ele tem que ter força numa negociação, numa solução negociada. Se ele compra a postura de A ou B imediatamente, ele se perde dentro desse processo. E aí, consequentemente, a ideia de uma liderança que o Brasil exerce e vem exercendo ao longo dos tempos, mas sobretudo nas últimas décadas aqui na América Latina, isso iria para o ralo. Então, nesse sentido, é bem sintomática que o Brasil tem uma posição conjunta com o México e com a Colômbia, que são os outros países com lideranças progressistas que estão alinhadas dentro de uma mesma leitura nesse contexto de que não vamos endossar o que os Estados Unidos querem. Então, dentro desse jogo, tanto que o presidente dos Estados Unidos conversou com o Lula. Então, a solução passa necessariamente por uma capacidade de negociação que o Brasil vem a exercer, inclusive pela proximidade entre Lula e Maduro, no sentido de que, conhecidos os resultados, não havendo mais dúvida em relação ao resultado, vamos agora trabalhar na chave oposta. Maduro ganhou, aí é hora do Brasil exercer a sua pressão para que os outros países que romperam com a Venezuela também voltem a estabelecer acordos, porque as atas assim demonstram. Mas, repito, mais tempo de atas não apresentadas, maior a suspeição de fraude.
Professor, em relação à questão dos embargos, né, o senhor já citou aí em diversos momentos, né, da nossa conversa, o senhor acredita ser muito difícil com a permanência de Maduro essa questão dos embargos? E também queria que o senhor comentasse um pouco desse impacto, né, do embargo, principalmente em relação ao petróleo, para a população venezuelana. Então, a Venezuela produz petróleo pra caramba e ela não consegue sequer abastecer o seu mercado interno, né? Então, acho que isso tem a ver com a questão dessa pressão internacional, né? Ela não é totalmente isolada, repito, porque ela tem parcerias com a China e com a Rússia, mas efetivamente há problemas relacionados ao principal mercado consumidor ou pela proximidade com os Estados Unidos, né? Além dos Estados Unidos, a própria União Europeia e alguns outros países que cumprem parte desses embargos. Então, repito, o embargo ele é sempre condenável porque ele não vai prejudicar o governante em si, mas vai prejudicar a população como um todo. A permanência do Maduro não favorece nestas condições em que você não tem a evidência do resultado eleitoral, onde você não tem a transparência em relação ao resultado eleitoral, compromete qualquer perspectiva de suspensão de embargo. Pelo contrário, isso vai permitir que se continue a ter um presidente que vai declarar-se eleito, né, mesmo que ele não venha a tomar posse, e alguém ocupando a presidência. Então nós temos aí questão de recursos, outros países envolvidos, que isso evidentemente compromete a capacidade da Venezuela estar plenamente inserida no mercado internacional, né, dentro das lógicas de convênio, de empréstimos, dívidas e tudo mais que envolve o circuito internacional. Então, é muito difícil que a Venezuela venha a ter a suspensão de embargos se o Maduro for continuar na presidência, sobretudo nessas condições que estão apresentadas para nós até o momento. Na sua opinião, o embargo ao petróleo é hoje o principal fator da crise econômica no país, ou o senhor acredita que tem outros fatores nesse processo? Eu acho que são duas crises. A crise econômica pode ser atribuída basicamente ao embargo, né? Mas a crise econômica está aí no mundo inteiro, rondando o tempo inteiro por questões que são muito mais complexas do que dizer a isso. Agora, a crise na Venezuela ela é maior porque ela é uma crise também política. Então ela vem de uma questão da maneira como o aparato político foi se desenhando ao longo do tempo. Se as pessoas têm uma dúvida a respeito de se aquilo lá é uma ditadura ou não, eu perguntaria o oposto. É uma democracia? Certamente não, né? Porque faltam certas condições básicas. Para mim, uma condição básica, onde os direitos humanos não são respeitados, não há democracia. Então, acho que começa por aí uma pergunta razoável de ser feita a respeito do regime na Venezuela. Dentre outras coisas, né, os relatórios de perseguição a direitos humanos, inclusive feito por lideranças da esquerda latino-americana, como Bachelet, né, que foi enviada da ONU para acompanhar. Então, nós sabemos de torturas, de prisões arbitrárias, né, de violação explícita dos direitos humanos, além de ser um governo extremamente conservador. Que daí, quando eu também me pergunto a respeito, bom, podemos dizer de uma Venezuela que é efetivamente progressista? Não sei. A única bandeira, talvez, à esquerda que ela tem é do anti-imperialismo contra os Estados Unidos. Mas no restante você não vê nenhuma política social sendo realizada, você não vê nenhuma política social que leve a uma ruptura dos modelos de produção, não tem reforma agrária em andamento, não tem absolutamente nada disso acontecendo, né? Então isso faz que a gente possa... Não há nenhuma política de direitos para a população LGBTQIA+. Então, tudo isso fica para trás. Da mesma maneira que pautas como a questão do aborto, todas essas pautas mais consideradas progressistas não estão na boca do Maduro, não estão na boca desse governo. Então, vale bastante a pena a gente refletir antes de simplesmente dizer que é um conflito entre um governo de direita e de esquerda. Acho que talvez fique uma reflexão e algo bastante duro de se analisar na América Latina, mas é que a política na América Latina nem sempre opera pelos sinais que tradicionalmente nós usamos de uma tradição ilustrada, europeia, direita e esquerda, de definir aqueles critérios. Os embasamentos, a maneira como os nossos discursos são produzidos, eles são mais complexos do que aquilo que aparenta ser.
Então, o esforço é sempre olhar para além das aparências e tentar ver como é que se dá o enraizamento e como se torna tão complexa essa situação, e por isso que nós temos essa dificuldade em poder falar e traduzir, né, de uma maneira mais simples o que está acontecendo. Então, não é um simples fla-flu a respeito de ser favorável ou não ao Maduro. Trata-se de pensar como é que uma crise política foi sendo produzida. E essa crise política, repito, ela é causadora da crise econômica, e não o contrário. Ótima análise. O programa Analisa vai chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer o professor José Alves de Freitas Neto, docente do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e o IFCH. Professor, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. O prazer foi todo meu e estou aí à disposição para continuarmos conversando sobre Venezuela e sobre a América Latina. E para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado e até uma próxima.